Isto sempre em nome de Jesus. Está abençoado no nome de Jesus. Está sempre a funcionar. Glória a Deus. 1 João 2,14 é o que vamos abrir. Temos um título: Quem vence? É uma mensagem importante esta. Talvez a forma como nós vemos algumas coisas está errada. Cada vez que nós pensamos sempre em Deus e pensamos em paz e o que é correto, mas temos que pensar que realmente Deus nos chamou a cada um de nós, para cada um de nós fazer uma tarefa para Deus. Eu lembro-me de uma criança que eu consagrei aqui um dia e passado 2 semanas ela estava no hospital quase dada como morta. E nós perguntamos porquê. Realmente há um projeto para tudo nas mãos de Deus. Nós às vezes não entendemos porquê é que acontece algo na nossa vida. Porque é que há coisas que estão a acontecer que nós não percebemos porquê, mas tudo tem a ver com o projeto de Deus para nós. Eu vou só fazer aqui uma pergunta. Então, mas há som? O som está a chegar aí? Glória a Deus. Ainda bem que estão todos a ouvir. Quem vence? Neste mundo, quem vence? E alguns vão dizer, não, então, porque a palavra de Deus, quem vence somos nós. Agora, analise, pois, o homem a si mesmo, e eu pergunto, você está a vencer? Faça uma análise. Você está a vencer? Mesmo? Claro que nós devemos falar pela fé, tudo bem, mas devemos fazer esta análise. É que fazendo esta análise nós vamos ver se há algumas coisas que nós estamos a fazer ou antes não estamos a fazer que devíamos estar a fazer. Há algo muito importante, temos que ver como estamos a andar. Como estamos a andar, como assim? Sim, como é que está a nossa vida? É que o diabo é nosso acusador dia e noite perante Deus. Como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos perante Deus? Uma das orações que eu digo para orar cada vez mais é realmente, Senhor, mostra-me se há algum caminho mau. Mostra-me se existe alguma coisa que eu fiz que não te agradou, Senhor. Para que eu me possa arrepender perante Ti, para que eu possa mudar a minha atitude, para que eu possa mudar aquilo que eu ando a fazer. Isto é muito importante. Se você... o seu alvo é um relacionamento com Deus pessoal, ouça, você não vai querer andar com uma pessoa e estar a querer desagradar a ela a todo o instante. Vai chegar a uma altura que não vão conseguir andar os dois ao mesmo tempo. É impossível. Então eu quero-vos ler aqui em 1 João 2,14 e diz: Eu escrevi pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Vos escrevi mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Já venceste o maligno. Então é possível vencer o maligno. Está escrito, se calhar nós vamos abrir, nós em vez de... Eu sei que são alguns versículos, mas é bom, porque fica a palavra de Deus dentro de nós, e não as minhas palavras, fica a palavra de Deus. E vamos abrir em João 10:10. Porque se a palavra de Deus ficar dentro de si, ela vai criar raízes, você vai fixá-la, vai memorizá-la, vai se lembrar dela. Deus lhe fará lembrar as suas palavras, aquilo que Ele falou, para dirigir a sua vida.
Veja aqui o que está escrito. Em João 10:10 diz: ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. A minha pergunta é: vida com abundância. Será que aquele que tem falta de finanças tem abundância? Será que aquele que tem falta de saúde tem abundância? Será que aquele que não tem um casamento, que não está a correr bem, tem abundância? Será que qualquer problema que está a acontecer na sua vida é a abundância de Deus na sua vida? Tudo o que é bom vem de Deus. Estamos a falar do que é bom, não do que é mau. Aqui fala do ladrão. Quem é o ladrão? O ladrão é o diabo, Satanás. Diabo quer dizer opositor, Satanás quer dizer opositor. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele, onde puder pôr a mão, ele vai destruir tudo. Nós entendemos o que é que Deus quer para nós. Com este versículo, com este simples versículo, entendemos o que Deus quer para nós. Quer tudo de bom. Mas reconhecemos que tudo de mal vem do diabo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Alguma área da sua vida está a ser destruída por diabo? Alguma área você não está com abundância? É aqui que eu pergunto: quem é que está a vencer? Quem vence? Então, o que é que nós podemos fazer para mudar tudo isto? Quando duas equipas de futebol jogam, uma equipa está vestida de uma cor e a outra equipa está vestida de outra cor. E é de propósito, que era para nós sabermos quem são dos nossos e quem são os nossos adversários. O que é que eu quero dizer com isto? Você tem que reconhecer que a fonte de todo o mal é o diabo e não é Deus. E você tem que entender alguma coisa. Tem que entender, por exemplo, que tudo aquilo que o homem fizer, isso vai colher. Se você fez algo de errado na sua vida, você tem que se arrepender e mudar a sua atitude. Não justifique aquilo que fez perante Deus, porque aquilo que você justificar está justificado e não tem o perdão de Deus. Se você quer um relacionamento com Deus, você quer estar com Deus, você quer andar com Deus, você tem que se arrepender. Você sabe, João Batista, você sabe quem era João Batista? João Batista era primo de Jesus, primo direto de Jesus. E ele abriu o caminho do Senhor. E sabe o que é que se baseava a pregação de João Batista? Unicamente nisto: arrependei-vos. Eu acho que esta pregação ainda para hoje funciona. Arrependei-vos. Arrependei-vos de quê? Ouça, eu não sei da sua vida. Graças a Deus que eu não sei. Acredita em mim. E quanto menos souber, melhor. Mas eu lhe digo uma coisa. Você sabe da sua vida. Realmente há coisas às vezes que parecem que estão escondidas aos nossos olhos, mas se nós pedirmos a Deus, Ele nos abre os nossos olhos. Ainda ontem à noite eu falava com um familiar meu
E falava sobre as bênçãos que eu vi acontecer na vida de pessoas. Pessoas que aceitaram Jesus e que nunca foram à igreja e que foram abençoadas, mudadas, transformadas pelo poder de Deus, só porque aceitaram Jesus. Deus pode fazer muitas coisas se nós deixarmos. E Ele quer fazer muitas coisas, mas também quer agir através de nós. Aqui é que entra toda a lição. O que é que nós estamos a fazer? Nós reconhecemos que não há pecado em nós. Nós reconhecemos que buscamos a Deus e Deus nos mostra algo errado que nós fizemos. E aquilo que nós vivimos que estava de errado, pedimos perdão, mudamos a atitude. Agora, o que é que fazemos? Parece que apesar de nós termos feito tudo isso, nos arrependermos, mudarmos a nossa atitude, parece que as coisas continuam. Durante algum tempo, em certos países, houve ditaduras. Mas essas ditaduras não duraram todo o tempo. Houve, a partir de uma certa altura, em que houve libertação. Graças a Deus, nós vivemos num país onde realmente a nossa revolução sobre a ditadura foi chamada a Revolução dos Cravos. Em que quase não houve mortes. Em que não foi uma revolução sangrenta. Não, mas foi uma revolução de cravos. Porque alguém naquela altura passava com cravos e começou a colocar na ponta das espingardas. E veio ser a libertação do povo português. O que eu vos quero fazer entender é que nós somos chamados por uma guerra. E você diz, chamados por uma guerra? E eu lhe digo que sim. E enquanto você não reconhecer quem é o opositor, exatamente como o jogador de futebol olha para as camisolas e sabe onde é que está aqueles que são seus e aqueles que não são, você da mesma forma tem que reconhecer que o diabo é o seu opositor. Não é Deus que luta contra si. Agora entenda uma coisa, Deus é um Deus justo. E acredite que você vai querer um Deus justo na sua vida. Você não vai querer um Deus que não seja justo. Mas para ser um Deus justo, também tem de ser justo consigo. E você tem que ver como é que está a andar. Mas passando toda essa fase, passando tudo aquilo que você já analisou-se a si mesmo e tudo mais, o seu opositor é o diabo. Ele vai opor-se de todas e quaisquer formas possíveis para que você não receba, para que você não receba a bênção na sua vida. Vamos abrir em Mateus 10, 34. É um pouco mais acima, Mateus 10, 34. Jesus aqui fala para os seus discípulos. E quando fala para os seus discípulos esperavam um libertador. Esperavam um libertador que os libertasse dos romanos que na altura ocupavam o país. Depois perceberam que não era esse tipo de libertação que vinha, perceberam que a libertação que vinha tinha a ver com uma libertação do próprio homem, deles próprios, porque Jesus disse, pregai, é chegado a vós o reino de Deus, pregai as boas novas de salvação, e de repente Jesus diz isto a eles. Mateus 10, 34.
Não cuideis que vim trazer paz à terra, mas não vim trazer paz, mas espada. E eles viraram-se, pronto, Jesus, agora é que nos baralhaste todos. Então, primeiro nós pensávamos que ia ser de uma certa forma, que ia ser pela luta, que íamos vencer. Não é. Tu dizes que aquele que matar pela espada, morrerá pela espada, e agora de repente nós pensávamos que era um reino de paz, e agora de repente dizes que não vieste trazer paz, mas vim trazer espada. Estamos baralhados. Afinal, o que é que tu queres dizer com isto? Muitas das vezes nós temos que conhecer o que é que Jesus fala de espada. O que é a espada para Deus? A espada está descrita, e nós já vamos abrir em Mateus 6, como a espada de Deus. É a palavra de Deus. Ele veio trazer, ou antes, despertar a palavra de Deus, para que não seja uma palavra vazia, parada, mas uma palavra em movimento, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele vela pela sua palavra para a fazer cumprir. Então, Jesus nos veio trazer a nós espada, nos veio a trazer a nós a palavra de Deus, para que por ela vençamos o maligno. Como é que funciona? Pensa alguma área da sua vida onde alguma coisa não está bem. Vou-lhe dar um exemplo. Finanças, por exemplo. Não está a funcionar. Você não está a receber o que devia, não está a ter o que queria ter, não está a ser próspero, a ter abundância, como Jesus diz, para que tenham vida e vida com abundância. Então, se não está a funcionar, o que é que se passa? Se o ladrão é que veio para matar, roubar e destruir, nós já sabemos que é o nosso opositor. Então, o que fazer? Primeiro temos que ver o que é que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz não vos preocupeis com o que haveis de comer e o que haveis de beber. Não é? Está escrito em Mateus 6. Mas antes buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto vos será acrescentado. A Bíblia diz, sou eu que encho a vossa boca de bens. Então, se é da vontade de Deus nós termos a nossa área financeira boa, então o diabo é que nos está a roubar. É que está a tirar de nós o que nos é devido. Então, agora que nós já reconhecemos quem são as camisolas daqueles que são por nós e daqueles que são contra nós, está na altura de começarmos a jogar. Ou antes de começar a lutar. Não é por acaso que quando Jesus andou sobre a terra, Ele permitiu que algumas coisas acontecessem. Ele permitiu que ele passasse por uma figueira e não era tempo de frutos, e ele agarrou e viu que a figueira não tinha frutos. E ele virou-se e disse assim, que ninguém mais coma árvores de ti, para a árvore. No dia a seguir, ele e os discípulos passaram outra vez pela mesma árvore e viram que a árvore se secou. Alguns diriam, então, mas se não era tempo de frutos, porquê que fez secar a árvore? Porque que coitadinha da árvore não tinha culpa nenhuma? Pois, mas a coitadinha da árvore serve de exemplo para mostrar o poder que existe nas palavras quando são faladas com autoridade. Não era vontade de Deus que acontecesse o que aconteceu, ou antes, até era vontade
para que Deus fosse glorificado. Lázaro morreu e foram vir a Jesus rapidamente dizer que Lázaro estava muito mal. Quando chegaram ao pé de Jesus, Jesus soube que Lázaro já tinha morrido e não foi porque lhe disseram, o Espírito Santo lhe mostrara. E mesmo assim, eles demoraram para chegar à cidade. 4 dias depois, Jesus chegou e pediu que lhe mostrassem onde é que ele estava. Pediu para que removessem a pedra, porque eles não eram sepultados na altura, mas colocados em cavernas os corpos. Envoltos em faixas, ligados como os egípcios faziam, como múmias. E Jesus pediu para abrir a pedra, para tirarem a pedra. Uma das irmãs dele virou-se e disse, não, Senhor, não faças isso, já cheira mal. Porque já passaram 4 dias, o corpo já entra em putrefação. Já começa a apodrecer. E Jesus, quando mandou tirar a pedra, falou com autoridade para o corpo e disse a de Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu para fora e ressuscitou. Com este exemplo, Jesus mostrava o poder que existe em cada um de nós. Porque este poder não ficou só em Jesus. Ele deu-o àquele que crê. Vemos várias passagens onde isso aconteceu e várias passagens onde elas, por exemplo, nós não vamos abrir em Marcos 16, em Marcos 16 a comissão em que nos é dada, em que realmente Deus diz, ide e pregai o evangelho em toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, mas estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demónios. Em meu nome expulsarão demónios. Em nome de Jesus nós podemos expulsar demónios. Ora, se o diabo é um demónio, e se ele tenta roubar a nossa vida, ou nós expulsarmos da nossa vida financeira, estamos a fazer a obra que Deus quer para nós. Quando Jesus diz, não cuideis que vim trazer paz, é porque realmente nós fomos chamados para a guerra. Por uma guerra não com humanos, mas por uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual em que nos é dada a nós que já vencemos, porque Jesus venceu. Mas que parece, amém, mas parece que não. Uma das táticas utilizadas na guerra moderna, por assim dizer, é impressionante, e agora estava a falar e Deus estava-me a mostrar isso. Há pouco tempo, numa guerra em que um país invadiu o outro, eu não sei qual foi o outro país, sei que foi o Kuwait que foi invadido, os Estados Unidos foi lá como retaliação para poder libertar o país, e quando entrou, ou antes de entrar, fez uma guerra antes de começar a guerra. E que guerra que ele fez? Uma das coisas foi distribuir folhetos por cima dos sítios que estavam ocupados. O que é que esses folhetos diziam? Vamos entrar com toda a força. Se você não quer ser morto, está aqui as palavras que você tem que dizer em inglês ou na sua língua própria, e dizia as palavras, para você se render. Porque se você não se render, você vai morrer. Depois, viraram radares para o país e conseguiram parar toda a comunicação. Ninguém conseguia falar com ninguém. Foi de tal forma que o pânico instaurou-se, pois não conseguiam falar com as chefias, não sabiam o que fazer.
Nessa guerra renderam-se aos milhares, porque a guerra foi feita antes da guerra. E da mesma forma que o diabo tenta fazer connosco. Ele tenta fazer uma guerra antes de começar verdadeiramente a luta connosco. Porque ele tenta nos mostrar algo em que não há hipótese. Não vamos conseguir sobreviver. Nos trazem os relatórios piores. Dizem não é possível, não dá, não há solução possível. Eu lembro-me de ir com uma pessoa e ela receber o relatório e dizer não, aqui nada se pode fazer. Eu lhe digo, os humanos não podem fazer, mas Deus pode. Eu conheço o meu Deus. Eu sei o que é que Ele pode fazer. Eu sei o que é que Ele fez comigo. Eu sei o que é que eu vi. Há umas noites atrás, eu estava com dores de cabeça. E eu começo a lutar contra isso. Eu não deixo que as dores fiquem no meu corpo. E comecei logo a lutar. Satanás, tira as tuas mãos do meu corpo, eu te ordeno em nome de Jesus. Mas as dores continuaram. E continuaram assim durante pelo menos um dia e meio. Até que eu orei, Senhor, dá-me sabedoria para orar. E Deus me fez lembrar para eu orar por uma coisa. E eu disse, eu ordeno que o meu sangue fique com os níveis todos normais em nome de Jesus. Mal eu disse isto, foi quase como instantâneo. Em poucos segundos, não chegou a minutos, as dores desapareceram da minha cabeça. Havia no meu sangue alguma coisa que não estava normal. E por isso estava a provocar as dores de cabeça. A luta começa por nós. Não começa para a pessoa que está ao nosso lado. Não começa por aquilo que nós estamos a trabalhar. Não começa por aquilo que é nosso patrão. Não começa por aquilo que é nosso colega. Começa em nós. Nós temos que lutar para ter direito à vida com abundância. Este tipo de guerra que eu falei, que aconteceu no Kuwait, é o tipo de guerra muito parecida que o diabo faz connosco. Só que ele é muito mais subtil. Ele é mais cuidadoso com a informação que nos traz até nós. Eu já dei alguns exemplos aqui. Uma vez ele tentou colocar em mim uma embolia cerebral. E então como é que ele começou por fazer? Começou por me trazer dores na cabeça. Num determinado sítio da minha cabeça. Parecia uma pontada. Como fosse quase uma agulha, só com um pouco mais de força. E eu orava e continuava. E depois trouxe uma pessoa trazer ao pé de mim uma informação. E que informação é essa? A informação de que uma pessoa que fez um esforço, de repente, teve uma embolia cerebral e morreu. E os sintomas eram dores na cabeça. O que é que o diabo estava a tentar trazer à minha vida? O que é que eu, perante esta informação que eu recebi, o que é que eu vou fazer? Se eu fizesse o que o diabo queria, a primeira coisa que eu iria fazer era ir começar a fazer análises e começar a ir ao médico, ver qual era o problema, ver qual era, começar a evitar de fazer esforços. No entanto, se você reconhece como a astuta cilada do diabo, você então aí pode usar o escudo da fé. Quando a pessoa me contou aquilo,
a pessoa que morreu, eu não quis dizer nada e fiquei calado. Ouvi toda a circunstância, despedi-me da pessoa e depois, quando eu saí de lá, disse: diabo, não, eu já venci o nome de Jesus. Eu não tenho, nem nunca vou ter embolia cerebral. É um nome de Jesus. Por causa da minha reação, passado pouco tempo, as dores desapareceram. Porque ele não conseguiu pôr em mim aquilo que ele queria. Nós temos que reconhecer que o nosso corpo é o templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo. E como templo santo do Espírito Santo do Deus Altíssimo, Deus quer bênção, não quer maldição. Ouça, na tradução da Bíblia, não é preciso abrir, eu vou abrir só rapidamente, eu vou-vos abrir em Isaías 53, 4 e 5, e diz aqui, Isaías 53, 4, diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reportámos por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu vou-lhe dizer uma coisa. Deus mandou-me ler isto. Eu conheço este versículo de cor e salteado. Eu falo, todos os dias eu o falo. Todos os dias. Mais que uma vez ao dia. Mas Deus mandou ler. E eu, depois de ler, eu percebi, há mais qualquer coisa aqui que Deus me quer mostrar. E eu fui à procura de outras traduções bíblicas. E existe na tradução da Bíblia para inglês uma tradução só um pouco diferente. Onde diz aqui, pelas suas pisaduras fomos sarados, na tradução inglesa diz, pelas suas pisaduras somos sarados. Às vezes, mas fomos e somos faz assim uma diferença tão grande. Só se pensar sempre. Por aquilo que Jesus fez, estamos sempre a ser curados. Sempre a ser curados. Mas temos que desejar isso, temos que querer isso e temos que confessar isso para poder ter. Se você não fizer, se você não lutar contra o diabo nessa área, ele vai vencer. E a culpa não é de Deus. A culpa é unicamente sua porque você deixou chegar à sua vida aquilo que não devia ter deixado chegar. E você diz, mas eu agora estou doente, o que é que eu faço? Começa a lutar. Começa a reivindicar o terreno que é seu de volta. Você tem direitos sobre o seu corpo. Deus não tem permitido viajar pela palavra de Deus de uma forma... Há versículos que eu sei de cor. Em Tiago 3, por exemplo, fala sobre o que é que nós devemos fazer e falar, como devemos falar, como devemos ter cuidado, como a nossa boca e a nossa língua é como um leme de um barco que leva o barco para onde quiser. Mas, ouça, eu quero-vos levar lá porque é impressionante. Vamos a Tiago 3. Glória a Deus. Se calhar você já ouviu e já me ouviu ler isto, sei lá, milhentas vezes. Eu conheço esta passagem de cor, mas Deus me disse, vai lá ler. E eu, eis-me aqui, Senhor. E em Tiago 3 diz,
Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais do juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça em palavra... Você sabe o que é tropeçar? Olhem lá para mim. Vocês sabem o que é tropeçar? Imagina que está numa pedra, tropeça. Quase que se cai. Você já viu alguém tropeçar em palavras? Não, pois não. Eu também nunca vi ninguém tropeçar em palavras. Quer dizer, nunca consegui ver palavras, porque já vi palavras no chão escritas em folhetos, mas não é nisso que nós tropeçamos. Mas o que aqui quer dizer é, se alguém não tropeça em palavras, não fala coisas erradas, mas fala aquilo que deve, fala as coisas como deve ser. Está a perceber o que é que Deus diz quando que nós devemos meditar sobre a palavra de Deus? Pensar sobre a palavra. Pensar o que é que ela se aplica à nossa vida. Como é que ela pode funcionar a nosso bem. Vamos continuar a ler. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. Vejam. E poderoso também para refrear todo o corpo. Ele é poderoso para controlar todo o seu corpo. A gente mete freio nas bocas dos cavalos para o controlar. A gente puxa as rédeas para um lado e a cabeça do cavalo vai para um lado e é para esse lado que o cavalo vai. Puxa-se para o outro e vai para o outro lado. Controla-se o cavalo assim. Aqui diz, tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo, para controlar todo o corpo. Então, se o varão não está a tropeçar em palavras, não está a falar o que não deve, e está a falar o que é correto, também é através das suas palavras que ele consegue controlar o seu corpo. Exatamente como eu fiz com o meu sangue, que eu falei para que os níveis voltassem ao normal no meu sangue. E fizeram parar. Ouça, foi impressionante. Não só as dores de cabeça, como o cansaço saiu de mim. Quando eu falei aquilo. Parece que renasci. Nós não sabemos tudo. E acredita em mim, nós precisamos muito de Deus para todas as coisas. Principalmente para nos abrir os olhos, para nos ensinar a orar como convém. Mas veja que podemos controlar o nosso corpo com as palavras que falamos. Eu, quando falei para o meu sangue, eu dei uma ordem em nome de Jesus. Porque ao nome de Jesus, todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Então, eu dei ordens para o meu sangue, em nome de Jesus, para que ele voltasse aos níveis normais. Porque eu ordenei, o meu sangue foi obrigado a cumprir. E se havia alguma tentativa de maldição do diabo na minha vida, ela saiu porque não teve hipótese. Ela tinha que sair. Você entende que a guerra começa primeiro em nós? Começa no nosso corpo. Começa na nossa família. Começa no nosso emprego. Começa em todos os lados. Mas não é contra a pessoa. Vamos abrir em Efésios 6. Eu tenho que encharcar com a palavra de Deus. Eu disse Efésios 6, não foi o que eu disse. Glória a Deus. Eu disse Efésios 6 e Hebreus. Efésios 6:10. Nós temos que estar encharcados. Você imagina uma espada. Agora, como eu tenho aqui, se calhar na filmagem eu acho que não aparece.
Mas pronto, vocês conhecem a espada que está no nosso logotipo. Mas imaginem uma espada e alguém agarrar na espada, em vez de agarrar uma espada com força, com determinação, agarra com uma espada assim. Você acha que ele vai fazer alguma coisa? Acha que agarrando assim na espada vai acontecer alguma coisa? Ele vai conseguir manobrar? Vai conseguir se defender? Vai conseguir fazer alguma coisa? Não. Ele tem que agarrar a espada como deve ser. Ele tem que ter conhecimento do que a espada é capaz. Ele tem que passar tempo, dedicar a essa espada. Ele tem que afiar. Porque só afiando é que ela faz estragos o suficiente. E você conhece o suficiente a espada de Deus na sua vida? Você conhece o suficiente da palavra de Deus para poder usar? Por isso é que eu trago tantos versículos bíblicos, para você depender da palavra de Deus e não depender pelas experiências, pelas minhas experiências, pelas experiências do A, B ou C, mas que viva pela palavra de Deus. Que o conhecimento da palavra de Deus traga para si não só vitória, mas também uma vitória interior de confiança em Deus. Veja o que é que Deus diz aqui. Efésios 10 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas. Sabe o que quer dizer astutas? Quer dizer ciladas muito bem pensadas para ir contra si. Eu expliquei há pouco como ele, por várias fases, buscou trazer até mim uma informação para me destruir. Vamos continuar a ler. Versículo 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Diga-me uma coisa. Quem é que é feito de carne e sangue? Animais? Pessoas? Pessoas. As pessoas são feitas de carne e sangue. E também espírito. Mas pronto. Mas são feitas de carne e sangue. Então você não tem que lutar contra pessoas. Mas foi aquela pessoa que me fez isto. Não. Foi aquela pessoa que foi influenciada pelo diabo a fazer isso assim. Que é completamente diferente. Eu lembro-me que uma vez tentaram-me ficar mal. E eu, em vez de retaliar contra essa pessoa, e fiz o bem a essa pessoa nunca mais foi o mesmo para mim. Pelo contrário, cada vez que me vê, trata-me como referência e tudo, por aquilo que eu fiz. Ele sabe que fez mal contra mim, mas ele também sabe que eu fiz o bem para ele. E por causa disso, ele olha para mim e me trata com reverência. Você entende? Não vencei o mal com o mal, mas vencei o mal com o bem. Porque se você fizer bem a uma pessoa, ela não se vai esquecer. E aquilo que o diabo tenta meter nessa pessoa para se voltar contra si, não vai mais conseguir pôr, porque ela vai se lembrar que você fez bem nela. Isso vai ficar marcado na sua vida como um ferro a fogo. É a diferença. Entende? Deus sabe o que fala. Ele sabe muito bem, muito mais do que nós alguma vez vamos saber. Ele sabe o que está a fazer. Às vezes a nossa vontade é retaliar contra pessoas. Mas se você faz isso, você vai comprar uma guerra do qual não quer estar. Mas se você fizer o contrário, se você vencer o mal com o bem, você, em vez de ganhar um inimigo, ganha um amigo e vence o diabo. Vamos continuar a ler. Vamos voltar a ler 6:12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados,
contra potestades, contra o príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para possais resistir no dia mau, porque vai haver um dia mau. Havendo feito tudo, ficar firmes. Você, depois de orar, de reivindicar, de lutar, de ordenar, fique firme. Eu estive na tropa. E na tropa eu fui ensinado a estarmos, como direi, em sentido. Inclusive, por causa na altura, como eu estive, fui ensinado também a dar ordens às companhias e tudo mais, e então tinha de dizer irme. Irme quer dizer firme. E depois sentido. E eu lembro-me que grande parte de nós, não habituados a algo de tropa, ficávamos em sentido, mas depois passava qualquer coisa, a gente olhava para todo lado. Eu lembro-me, na altura, eu estive na Força Aérea, passou um avião, um C-130, um dos aviões maiores que existe, transporte de cargas, inclusive jipes e tudo o resto, aquilo é enorme. Ele estava a passar muito baixo mesmo, perante nós, e eu estava em sentido, mas eu continuava com os olhos a ver o avião. Claro que aquilo deu punição, e a punição foi todos, lá fomos todos para o chão e começar a fazer flexões, porque alguém se mexeu enquanto estava em sentido, do qual não se pode mexer. O que é que eu quero dizer com isto? Parece uma piada. Não, mas não é piada. Quando você ficar firme, fique firme. Não pense em outra coisa. E aquilo que vai acontecer? E agora? Vai-se voltar tudo contra ti. Fique firme. E agora, por causa de eu não ter feito assim, não ter ido ao médico, não ter feito assim, não ter feito assado, e agora vai ser... Fique firme. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é contra pessoas. É contra o diabo, que está a tentar trazer à nossa vida maldição. Vamos continuar a ler. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficar firmes. Pois diz, estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. O que é verdade? A palavra de Deus. Lombos, você sabe o que é lombos? Lombos é esta parte aqui do corpo, aqui atrás. Aqueles que andam de moto costumam ter uma espécie de um colete que apertam para fazer com que as costas fiquem direitas, para que não lhes façam doer tanto as costas quando conduzem e poder fortificar as suas costas. Portanto, temos cingidos os vossos lombos com a verdade. Verdade o quê? A palavra de Deus. Vestida a couraça da justiça. O diabo vai sempre trazer. Glória a Deus. Nós somos justos. Por isso temos direito, por isso a couraça da justiça, aquilo que está à nossa frente, aquilo que nos defende, é a justificação que Jesus nos deu. E depois diz os pés, peço perdão, no versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho. Normalmente é para... Quer dizer que você tem que continuar a andar a pregar o Evangelho. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Porque ele, quando vai trazer informação a nós, não vai trazer uma informação. Pois, isto pode-te acontecer. Não. A informação que ele traz não é sempre o pior. Isto vai-te acontecer. E agora vai ser exatamente como aquela guerra que eu falei, em que diziam que iam atacar, que iam matar toda a gente, se
se rendessem, que não lhes acontecia mal nenhum. Exatamente. Nesta guerra que nós temos contra o diabo, ele vai usar todas e quaisquer armas contra nós. E principalmente mexer com as nossas emoções. Mexer que isto não vai dar, não vai funcionar, mas dá e funciona, porque a palavra de Deus é verdadeira. E depois diz, no versículo 17, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa de saber da palavra de Deus. Por isso eu trago tantos versículos bíblicos. Por isso eu faço com que você leia, para que o versículo fique dentro de si. Cresça, amadureça, e Deus lhe possa fazer lembrar na altura que você precise. Você precisa de conhecer a palavra de Deus. Você precisa de ler a palavra de Deus. Você precisa de fazer o quê? Meditar. O que é meditar? Pensar sobre. Eu acabei de dizer há pouco tempo, agora há minutos atrás, a dizer que eu conheço alguns versículos de cor e salteado. Pois Deus me diz às vezes para ir lê-los outra vez. E quando Ele me diz para ir lê-los, eu já sei. Há mais qualquer coisa lá que eu não vi. E ouçam, nós podemos ler o versículo 100 vezes e se calhar nunca ter visto aquilo que Deus me estava a mostrar. Mas depois Ele mostra. Mas aquele mesmo versículo pode ter não sei quantas coisas. E Ele pode voltar a trazer outra vez para voltar a mostrar uma nova coisa. A palavra de Deus está em constante movimento. Ela não para. Ela está cá para nos abençoar, para nos curar, para fazermos entender, para que nós despertemos para a vida com Deus. Nós temos a espada do Espírito, a maior arma que existe, a maior arma considerada por toda a antiguidade, a espada. E ainda agora, a espada é considerada uma arma de respeito. Porquê? Não é por acaso que o nosso logotipo tem uma espada. Não é por acaso que ela está em chamas. E não é por acaso que ela está em movimento. Deus permitiu que este logotipo fosse criado exatamente para mostrar que nós temos que meter a espada de Deus em movimento, constantemente, falando a palavra de Deus. Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, pelas suas pisaduras já fui sarado. Nós somos sarados em nome de Jesus. Constantemente falando a palavra a nosso favor. Mas não é só falando como querendo. Porque ouça, como é que eu posso descansar sabendo que eu não tenho dinheiro suficiente para pagar uma coisa? Eu descanso na palavra de Deus. E você diz assim, mas como é que isso pode ser possível? Se você não tem para pagar, como é que vai ser? Não sei. Então, mas você está-me a dar a resposta não sei? Não sei. Eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu sei que Ele faz. Eu não sei como é que Ele vai trazer o dinheiro, mas eu sei que Ele traz. Eu não sei como é que Ele vai fazer mais para a frente uma coisa ou outra, mas também, sou sincero, já chegou uma altura que para mim pouco importa. Porque eu sei que Ele faz. E a minha confiança nele, à medida que aumenta, mais coisas Ele traz para a minha mão. À medida que eu confio mais e mais nele, mais coisas eu vejo acontecer na minha vida. Glória a Deus. Glória a Deus. A ti como é que vai ser? Não sei. Mas Deus sabe. Ainda há pouco tempo aconteceu-nos, ou tem vindo a acontecer algumas vezes, uma situação de um problema técnico que nós temos aqui e tem vindo a acontecer várias vezes. Eu já andava chateado, tentei telefonar, mas parece que não telefonei para resolver e já telefonei várias vezes e não resolveu. Até que eu digo, pai, eu entrego este assunto a ti. E viraram-se para mim e disseram, isto continua assim, não. Eu já não quero saber. Eu entreguei a Deus. Está resolvido. Está resolvido.
para resolver aquilo que Deus vai ter que estragar os fios, ou que alguma coisa que vai ter que estragar, avariar, parar, ou não sei o quê, para poder resolver, Deus sabe, Ele que faça o que entender. Está nas mãos dele. Já está resolvido. Se você quer alguma coisa feita, você pede alguma coisa a alguém e quer essa coisa feita, peça a alguém que esteja ocupado. E você diz assim, mas como é que pode ser? Então, alguém que está ocupado, como é que vai fazer aquilo que você está a pedir se está ocupado com outra coisa? Não, é que esse que está ocupado quase sempre faz muita coisa, trabalha muito, faz muito. Ele vai fazer aquilo que você pede. Agora, aquele que não está sem fazer nada, que está parado, normalmente está parado às vezes por indolência, por não querer fazer. E ele não vai fazer. Realmente, pela minha vida, eu tenho visto coisas assim. Portanto, se você quer alguma coisa feita, dê a alguém que esteja atarefado. Quando eu estou a dar alguma coisa a Deus, Ele é atarefado. Ele trabalha constantemente. Ele não para dia e noite. Portanto, eu sei que já está, vai ficar resolvido. Tudo o que eu lhe der para as mãos, já está resolvido em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não é por acaso que nós dizemos, não, é um chavão. Não, eu digo glória a Deus. Não, eu digo glória a Deus porque eu sei porque é que eu estou a dar glória. Eu estou a glorificar a Deus, eu sei porquê. Eu sei o que é que Ele fez, eu sei o que é que Ele está a fazer, eu sei o que é que Ele vai fazer. Glória a Deus. Entende? Eu não dou glória a Deus porque sempre ouvi dizer isso. Não, eu sei o que é que Ele fez na minha vida. Eu sei o que é que Ele fez em mim. Por isso eu glorifico a Deus. E eu quero que você tenha as mesmas experiências com Deus. Ouça, deve ter sido algo, eu às vezes penso sobre isto, deve ter sido algo impressionante. Moisés estende a vara para o mar e o mar se abre ao meio. As águas, por assim dizer, congelam. E manda o povo passar. Eu imagino o povo, se calhar com algum receio até, mas ele mandou passar, e como ele mandou passar, e as coisas quando ele diz acontecem, mais vale ir. E andaram e passavam por meio das águas, que estava tudo enxuto, olhavam para as águas e viam os peixes do outro lado, as algas. Eu imagino se passasse por lá, devia estar a olhar e a dizer, bem, se esta água toda cai em cima de nós, Deus nos livre. Foi exatamente o que aconteceu aos egípcios depois. Mas você imagina. Eu não sei, existe em Portugal uma coisa, eu nunca tinha ido, eu tive este ano o privilégio de ir, Oceanário, não é? Onde nós fomos. Oceanário. É o nome de um aquário gigante que existe em Portugal. É lindo de se ver. É lindo de se ver mesmo. Inclusive aquilo tem áreas muito giras, onde eu tive até com uma criança que costuma estar connosco, estivemos sentados lá no chão os dois a ver, e os peixes quase que vêm chegar ao pé de nós, ao pé do vidro, muito grandes os peixes, tubarões inclusive e tudo mais. É impressionante de se ver. Agora imagine isto real, sem vidro. Eu acho que a pessoa passasse por aí, eles nem metiam o dedo na água, com medo, bem, não vai a gente furar a água e começar para aqui a sair água por todos os cantos. Você imagina o que é que Deus fez? Você imagina que havia uma coluna de fogo para impedir que os egípcios andassem mais, enquanto o povo passava dentro d'água? O povo de Deus andava no deserto, andava uma nuvem para cima deles para eles não apanharem escaldão. Vocês imaginam a proteção de Deus?
Pensem só nisto. Ninguém aposta muito alto a não ser que saiba alguma coisa. Ou que tenha uma confiança tal, ou que acredite que vai acontecer algo. Porque senão, se soubesse que não ia acontecer nada, ele não apostava tão alto. Alguém que aposta muito alto em alguma coisa, no negócio, em jogo, em qualquer coisa, ele sabe ou sente algo. Deus não apostava tão alto em nós, com a morte do seu próprio Filho Jesus, se ele não soubesse de algo. Ele tem confiança em nós. Ele espera de nós muito. Por isso é que Jesus diz: eu vos nomeei para que deis fruto e o vosso fruto permaneça. Ele sabe que nós conseguimos, que nós podemos. Glória a Deus. Realmente, glória a Deus. Vamos abrir em Romanos 8, 32. Romanos, um livro, ou antes uma carta escrita aos Romanos, que é quase um tratado de teologia. É a explicação de realmente como é a fé e tudo mais, que eu aconselho você a ler, assim como todos os livros da Bíblia. Por favor, não se esqueça dos profetas menores no Velho Testamento, ele traz lições incríveis. Abacuque, por exemplo. Você já ouviu falar sobre Abacuque? Abacuque fala sobre uma visão que Deus dá a ele. E para escrever de tal forma que quem andasse a correr conseguisse ler. Sabe porquê? Porque essa visão falava de uma guerra. E se as pessoas não se arrependessem, essa guerra viria. E as pessoas não se arrependeram e a guerra veio. Muitas das vezes Deus tenta nos avisar de algumas coisas. Tenta mostrar-nos como sinais vermelhos, sentidos proibidos, para nos mostrar que não podemos ir por aí, não devemos ir por aí. Mas nós continuamos a andar e achamos que aquele é o caminho certo. E depois, mais tarde, acontece o que acontece. Vamos ver aqui, Romanos 8, 32. Aquele que nem o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Como é que é possível que não dê? Como é que é possível que não dê? Ele apostou alto em nós, muito alto. A vida do seu próprio Filho apostou em nós. Como não nos dará com ele todas as coisas? Vamos continuar. Quem tentará a acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Agora ouça. A tribulação, os problemas, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Quer dizer que todas estas coisas podem vir. Todas estas coisas podem vir constantemente, todos os dias. Mas vejam o que é que diz o versículo 37. Mas em todas estas coisas, estas que coisas? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós não somos só vencedores, somos mais que vencedores. Sabe porquê? Porque quem lutou por nós foi Deus. Quem lutou por nós foi Deus. Foi o próprio Jesus que lutou por nós. Mas como é que ele lutou? Morrendo. Você entende?
quando Jesus morreu, a morte dele nos trouxe vitória para nós. A morte dele trouxe libertação para nós. A morte dele trouxe salvação para nós. Em todas as áreas da nossa vida. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deus nos amou. E mais que vencedor é aquele que não é um vencedor. Sabe o que é? Vencedor é aquele que consegue, através das suas façanhas, vencer alguma coisa. Mais que vencedor é aquele que recebe do vencedor aquilo que ele não ganhou. Nós recebemos da parte de Deus algo que não foi conseguido por nós. Foi conseguido por Deus, a nosso favor. E Ele nos deu a nós. Por isso somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Imagine alguém que ganha a lotaria. Faz-te conta, eu estou a dizer lotaria, como podia ser ganha numa corrida de carros, por exemplo. Ganha e ganha um troféu. E ele chega à casa e dá o troféu à esposa. Olha, isto é para ti. Eu te quero dar isto. Ele foi vencedor, mas ela é mais que vencedor. Porque não fez nada e tem o troféu. Nós não fizemos nada. Mas temos direito a levar o troféu para casa. Temos direito a receber as bênçãos. Porque Deus nos deu. Agora que toda esta ilustração, glória a Deus para estas nuvens. Não sei porquê, glória a Deus. Mas, cada vez que eu vejo nuvens, eu penso sempre a mesma coisa. Sabe o quê? Quando a gente olha para o céu e vê nuvens, aquilo é mesmo grande. Amém? O céu é mesmo grande. As nuvens normalmente não são de um palmo, são sempre enormes. É tudo grande. Glória a Deus, é assim como o nosso Deus é grande. Assim como esta igreja é grande, é o nome de Jesus. Não há nada que possa fazer parar. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus. Eu tenho que ir à procura daquilo que eu devia ter escrito, eu não escrevi, mas não tem problema. Mateus 16, 18. Glória a Deus. Mateus 16, 18. E aqui em Mateus 16, 18 diz: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja. Tu, só aqui, nós temos a certeza que não vamos ser vencidos nunca. Só aqui está escrito que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não aguentam a pressão feita pela igreja. O inferno não aguenta a pressão feita pela igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você pertence a uma igreja, glória a Deus. Glória a Deus. 19. Jesus diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus.
Algumas traduções dizem algo diferente. E tudo o que permitires na terra será permitido nos céus, e tudo o que não permitires na terra não será permitido nos céus. Isto foi-nos dado a nós. Nós, como igreja, nós individualmente, o que é que você está a permitir na sua vida? E acreditem que eu estive a falar durante algum tempo, mas acreditem que este versículo resume toda a lição, resume tudo o que eu falei, e é o mais importante de todos. Eu pergunto, o que é que você está a permitir na sua vida? Pense um pouco sobre isso. Eu sei que, à medida que eu estou a falar, estão um monte de pensamentos a vir à sua cabeça. O que é que está a permitir na sua vida? O que é que você está a permitir que o diabo faça na sua vida? Ele está a mexer no seu casamento? Ele está a mexer nas suas finanças? Ele está a mexer na sua saúde? Inclusive, ele está a mexer na sua igreja. O que é que você está a permitir? Não tem a ver com pessoas. Volto a dizer, não tem a ver com pessoas. Tem a ver com o que é que você está a permitir que o diabo faça na sua vida. Ouça, acredite nisto. O diabo sempre vai, sempre, e eu volto a dizer, sempre vai usar pessoas para tentar chegar até si. Sempre vai tentar utilizar, pondo pensamentos nas pessoas, que se calhar nós não prestamos, se calhar nós não fazemos bem as coisas, se calhar nós não estamos a fazer assim, não estamos a fazer, se calhar porque é que ele pensa que é, e não sei o quê. O diabo vai sempre tentar meter pensamentos nas pessoas para se voltarem contra nós. Por isso eu vos digo, não tomei o mal por mal, mas o mal, eu vos digo aquilo que a Bíblia diz, perdão. Hein? Eu não, eu sou apenas um homem. Eu estou-vos a dizer o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é, não tomeis o mal por mal, mas torneis vencei o mal, vencei o mal com o bem. Mas o que é que você está a permitir? Você vai dizer, não, mas é assim. E eu lhe vou responder, pois é. Você está a deixar, ele vai ficar. Mas sempre foi assim. E eu volto a responder, pois é. Você está a deixar e ele vai ficar. Eu oro em nome de Jesus para que as suas mentes, a mentes de todos que estão a ouvir, sejam abertas e vejam a verdade. Não vejam a verdade que lhe tentam pôr à frente dos olhos físicos, mas a verdade de Deus para a sua vida. As coisas não têm, tudo está sujeito a mudança. Tudo pode mudar. Basta você falar o que deve falar. Tudo o que permitires na terra será permitido no céu. Tudo o que não permitires não será permitido. A Bíblia fala sobre, aqui, na nossa tradução, fala sobre ligar. É muito simples. Você agarra numa ficha elétrica de um candeeiro e liga. E ele tem luz. Mas se você desligar, ele deixa de dar luz. Quem é que está a fazer esta ação? É você. É você que está a fazer. Você é que está a deixar que haja luz ou a deixar que não haja luz. Então o que é que você está a deixar na sua vida ou a não deixar na sua vida? Eu não quero enfermidades no meu corpo. Você quer? Você quer doença no seu corpo? Mesmo com todas as justificações, os relatórios médicos, com tudo o que você possa andar, com tudo o que você possa ter, você quer na sua vida? Você vai dizer não. Então arranque. Diga ao diabo.
Agora, tente ver uma coisa. Eu tive em minha casa, quando eu vim para a casa, vim para a minha casa, devia ter, foi há mais ou menos 20 anos atrás. E eu vim para uma casa que tinha um quintal na parte da frente. E nesse quintal havia plantado palmeiras. Tinha 2 palmeiras plantadas. E eu não queria aquilo ali. E então a dona da casa agarrou e começou ali a arrancar a palmeira. Mas você não está a ver. A palmeira na altura era uma coisa pequenina, era uma coisa assim, não era maior que isto. Era pequenina. Mas você não está a ver o que é arrancar aquilo. É que não está mesmo a ver. Nem imagina o que raiz é que aquilo toma de forma a ficar como fica. Ela viu-se e desejou-se. Eu tive que ir ajudá-la para poder conseguir arrancar aquilo. O que é que eu quero dizer com isto? Há coisas que já estão com raiz impregnadas na nossa vida. Há coisas que já tiveram em nós durante anos. E não vai sair por fazer assim. Vai sair porque você insiste, porque você continua, porque você fala, ordena, todos os dias, várias vezes ao dia, e tem que sair em nome de Jesus. Se você quer, as coisas saem da sua vida. Mas se você permite, nem Deus vai fazer nada. Se você disser, não, isto tem que ser assim, porque tem que ser assim, ouça. Você permitiu, no céu Deus também permite. Você ligou, quem é Deus para desligar? Ai dele, ele não vai fazer isso. Agora, se você disser não, realmente tem que ser. Eu tenho que tirar isto da minha vida. Glória a Deus. Você não permita, então. Você começa a confessar o que Deus diz. Por exemplo, em relação à saúde, obrigado, Pai, que eu sou sarado todos os dias. Hoje eu levantei-me. Se calhar vocês ainda não tinham reparado que eu estava de pé, não é? Mas pronto. Eu levantei-me e quando me levantei eu dormi pouco e estava assim meio que cansado. E eu estava a dizer, Senhor, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Porque tu dás força ao cansado e força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, mas eu que espero em ti, renovo as minhas forças, não é todos os dias, não, eu modifiquei essa parte, é todos os segundos. Oh, glória! Passado pouco tempo, já tinha força. Mas depois virou-se e eu tinha acabado de sair da casa de banho, sentei-me na cama do quarto e Deus virou-se para mim e disse-me assim, então, mas estás com força, estás bem, porquê é que te queres deitar? E eu, tens razão, eu vou já fazer tudo o que tenho a fazer. Você entende? Deus pode fazer por si tudo o que quiser. Tudo o que quiser. Tudo o que pedires, creio que o recebereis e te leveis. Quer dizer que você está a confiar em Deus, que pediu alguma coisa a Ele e sabe que Ele vai fazer, Ele vai operar na sua vida. O que é que você está a permitir na sua vida? Há algo que está a acontecer que você não gosta. Por favor, fale contra isso e mude. Não fale contra pessoas. Não fale mal deste ou daquele. Isso nada disso vai ajudar. Acredita em mim. Nada vai ajudar. Porque tudo aquilo que você pensou eu já fiz. E não resultou.
Não resultou. Eu lhe digo uma coisa. Se você quer vencer, você tem que usar a espada de Deus. Se você quer vencer, você tem que utilizar a espada de Deus para vencer. E tem que conhecer a verdade, porque só a verdade liberta. E essa verdade que está escrito na palavra de Deus diz que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. Tudo o que desligares na terra será desligado. Não tem a ver com o que é de bom ou o que é de mau, porque se você ligar o que é mau, você vai ter o que é mau. Se você desligar o que é mau, você desliga o que é mau. Mas está na sua mão. Também convém nisto tudo você ligar o que é bom. Porque você também pode desligar o que é bom. Eu lembro-me de um filme de uma vez que eu vi, e então queriam oferecer a dois rapazes que iam caminhando, queriam oferecer um trabalho muito bom. E eles tinham a mente tão derrotada, que eles viraram-se para as pessoas e disseram assim: já sei! E eles todos à espera, porque eles precisavam de 2 pessoas, eles eram 2, era o número suficiente para poder fazer tudo. Já sei! Você vai ali à cidade, que você consegue arranjar essas 2 pessoas. Normalmente é o que as pessoas fazem, têm a mente tão derrotada, porque nem vendo a bênção às suas frentes, eles a abraçam, aceitam, porque não, isto não é para mim, não é assim, nunca me aconteceu assim, não vai ser assim. Oh meu Deus. O que é que você permite na sua vida? O que é que você está a permitir na sua vida? O que é que você quer? Eu quero isto. Então lute por isso. Eu quero o carro, não sei o quê, eu quero aquilo, eu quero um avião, eu quero não sei o quê. Lute por isso. Lute por isso. E diga: Pai, eu te agradeço que eu já tenho, em nome de Jesus. Obrigado pela bênção que me deste. Obrigado porque eu arranque da minha vida tudo o que é de mal, tudo o que não presta. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.